Boa Pronto. noite, Mayra. Boa noite, Grazi. Cheguei. Tudo bem, Seja minha querida? bem-vinda. Tudo bom? Agora a imagem Obrigada. está ótima. Ai, que bom. Obrigada pelo seu convite. Agradeço você, a tua audiência aí que está entrando. Daqui a pouco chega o pessoal que eu já chamei também. Muito bem, muito bom. Ô, Mayra, eu vou me apresentar e passo a palavra para você, tá bom? Joia? Pessoal, boa noite. Meu nome é Graziela Fernandes. Eu sou idealizadora do projeto Mulheres Reais. É o projeto que a gente conversa com mulheres reais e elas compartilham conosco a vivência, os aprendizados, compartilhando isso com a gente para a gente evoluir e crescer também. Hoje a nossa convidada é a Mayra Martins, de Florianópolis, Santa Catarina. E eu passo a palavra para você, Mayra. Então, obrigada, reforço o agradecimento. Boa noite para todos que estão entrando aqui. Vamos passar uma noite juntos aqui, uma horinha, não é, Grazi? Tirando algumas informações e compartilhando. Então, eu sou a Mayra Martins, moro aqui em Florianópolis, sou casada, tenho uma filha, sou mentora de mulheres. Já passei nessa jornada aí por algumas profissões, não é? E, e aí a gente vai ajustando conforme o nosso propósito e eu tenho muito prazer em trabalhar com mulheres. Comecei trabalhando com mulheres empreendedoras, mas realmente meu propósito é levar para as mulheres uma palavra de fé, de esperança, né? Trabalhando na base mais profunda delas. E hoje vamos compartilhar alguma palavra aqui com você, conforme o tema que você colocou presente. Obrigada. Muito bem. Então, o tema da nossa live de hoje é: qual tem sido seu estado? Autossuficiência ou dependência emocional? Eu vou te pedir, Mayra, para primeiro você explicar para a gente qual que é o estado de autossuficiência e qual que é o estado de dependência emocional. Exato. Então, olha só, Graziela, sabe que por um tempo eu sempre observei assim, já na minha família, histórico familiar, com as amigas que eu tinha, eu percebia muita diferença de mulher, da postura da mulher, né? Aquela mulher parecia forte, resolvida, que não precisava de ajuda de ninguém, né? Faz tudo sozinha, sem ter medo de assumir compromissos difíceis, que ia à luta e tudo mais, e observava a questão de outras mulheres que pareciam mais recuadas, mais tímidas, talvez, com menos. Mais submissas, parecendo assim, sabe? Num sentido, não no sentido pejorativo, mas mais conformes com a situação e deixar a coisa andar e não se ajustar muito, né? Nessa questão de ser uma mulher muito viril, né? Nesse sentido de dependência emocional, às vezes debaixo de uma cobertura de um homem, e aí fica aquela situação mais tranquila, talvez, né? Parece ser mais tranquila, às vezes parece, mas não é. E então eu observava muito essa questão, né? Porque a minha mãe, ela tinha esse lado muito batalhador. E aí, de repente, no meio do caminho, eu fiquei para esse lado, fui, né? Eu fui repetir um padrão, né, familiar De autossuficiência. da É o padrão da autossuficiência, da autossuficiência. autossuficiência. Por quê? Porque lá na raiz da nossa infância, Graziela, a gente acaba colhendo informações distorcidas, que não são aquelas que são verdadeiras sobre nós. E a gente acaba criando bloqueios de rejeição, de abandono, né, por algumas situações que acontecem, né, dentro da nossa família, conforme aquilo que a gente ouve, daquilo que nos falam, e a gente toma como verdade essas palavras, e às vezes Ô, são Mari, Oi. desculpa te interromper. Você consegue exemplificar para a gente poder dimensionar o que pode ter acontecido na nossa infância que reflete hoje na mulher autossuficiente, na Sim, adulta sim, sim, autossuficiente? sim, olha só. Então lá
Era isso que eu ia acabar chegando lá, olha só. Então, lá na infância, você acaba, às vezes, vendo situações que estão nas entrelinhas, você vê cenas, ouve algumas coisas que não te são ditas, que você não vale nada, que você não sabe fazer as coisas, ou que você é burra, ou alguém deixa de prestar um socorro que você precisava. E aí o que acontece? Você cria diálogos internos. A criança, ela cria diálogos internos, que parece assim hoje na fase adulta, aquilo não teve importância. Mas você vai ver lá na infância o que, que foi gravado naquele momento que ela viu, que ela ouviu. Eu compartilhei já em outras lives que, por exemplo, aconteceu, né, na infância que eu fui espancada por uma empregada. Então, até eu cito assim, hoje eu não tenho dor nenhuma com isso, ressignifiquei, né? E naquele momento, aquela moça que trabalhava dentro da nossa casa, ela veio para trabalhar, cuidar das crianças e estudar. E os meus pais simplesmente não podiam largar aquela moça, eles eram responsáveis, largar aquela moça, né, bota no ônibus e larga, né, lá para o interior de qualquer maneira. Então e tinha o dia certo do tal do ônibus e eu fiquei esperando aquela moça ir embora da minha casa. Eu achei, na minha concepção infantil, que os meus pais iriam fazer justiça naquela hora. Como que ela me espanca no momento que eles não estão em casa, estava sob o cuidado dela, né? E aí eu espero que os meus super-heróis venham me proteger. Eles souberam do que ela tinha Sim, feito? claro, Ah, souberam, mas com sabedoria, né, não fizeram aquela justiça pelas próprias mãos, devem ter conversado, enfim, encaminharam ela para casa dela, né? Ela deveria ter uns 17, 18 anos. Mas a minha concepção tinha que ter havido um barulho, alguma coisa, né? Um estardalhaço. E a Mayra pequena não viu. E essas são exemplos, né? Informações que você colhe que você não tem valor. Mas não era a realidade, mas a criança entende isso. Ou, por exemplo, na a escola. criança, a criança esperava uma repreensão para a moça que trabalhava com vocês. Possivelmente ela teve, mas seus pais te pouparam de presenciar isso. Mas a criança não entende, ela fica imaginando que nada aconteceu. É isso? Então a gente cria o quê? A criança cria diálogos internos com aquilo que ela ouve, que ela vê. Pode ser na mesa da cozinha. Quantas mães, né, na mesa a criança faz uma bagunça e acaba a mãe falando coisas que não deve. Você é desastrado, você fez isso, você fez aquilo. Então, na infância que a gente acaba captando todas essas circunstâncias de não pertencimento, de não ter significado dentro daquela família. Quantas crianças que os pais, você vê no shopping, os pais caminhando na frente, a criança ficando sempre atrás. Eu não tenho significado aqui. Será que eu tenho pertencimento aqui? A criança que é sempre deixada de lado. Eu vejo muito nos restaurantes a história do celular, o pai e a mãe ali no celular e uma criancinha de 4 anos ali fazendo de tudo para chamar a atenção daquelas crianças, do pai e da mãe. E eles nem bola. E quando o rapaz olhou para a menina, ainda deu sabe, um cutucão, tipo, para com isso. Qual é a sensação de pertencimento que ela tem? Vai crescer, né? É uma geração que vai ver isso. Então, lá na infância, cria-se um diálogo interno, né? E não faltou o acolhimento, o pertencimento, a conexão, a importância. Enfim, o que, que faltou na cabeça da criança. E realmente ela sente, né, que faltou o amor. Então, o que, que a mulher pode ir para vários lados, mas esse caso é muito assim, visível, a questão da autossuficiência, aquela mulher independente que não vai Deixa eu aceitar. só fazer uma pausa, porque tem muitas mulheres nos assistindo aqui e você falou essa situação, né, que às vezes é tão automático. A criança derrama um suco na mesa, molha a toalha, molha a comida, sei lá. E instantaneamente, às vezes, a gente repreende, né? No automático mesmo, sem pensar muito. Então, assim, eu acho que cabe a reflexão para nós, principalmente nós que somos mães, porque normalmente a gente que está acompanhando, a gente que está perto, e a gente que tem esses ataques histéricos, muitas vezes.
cabe essa reflexão para a gente refletir, né? É um comportamento infantil, é uma criança. Eu não posso exigir que ela tenha um comportamento de adulto, comportadinho, alimentando certinho, sem tornar comida. Isso aí que você falou, cabe para a gente hoje, adulta, não cometer com as nossas crianças. Exatamente, fica essa reflexão, porque para não repetir os padrões que se recebeu, né? E hoje até novos padrões de comportamento, esse, por exemplo, da tecnologia, né, que é novo, mas reflete o que no mesmo significado, né, de não importância. E a falta da conexão, do olho no olho, você não falar olhando para o olho da criança. Desconexão. Então, o que que aconteceu, Grazi? Essas mulheres, né, muitas mulheres sem o pai em casa, sem a presença da mãe em casa, né? A mãe trabalhou o dia inteiro, ficou na casa da vizinha para alguém cuidar, né? E isso reflete com certeza aquela mulher que não hoje não precisa de ajuda, ela não gosta de ser ajudada, ela prefere fazer as coisas pelo braço próprio, né? Ela não tem medo de assumir compromisso, ela vai, ela aceita, ela faz de tudo, né? Para quê? Para mostrar valor, para mostrar um significado que lá na infância não foi dado um significado para ela. Lá na infância ela não foi abençoada pelos pais, pela mãe. Você é uma bênção, filha. Seja próspera, seja feliz. Quantas crianças hoje ouvem palavras de bênção quando os pais colocam na cama? Filha, que a sua noite seja maravilhosa. Eu declaro para você uma noite de bênção, que essa semana seja maravilhosa. A minha filha, eu digo, filha, na matemática, né? Filha, os números são teus amigos, você domina sobre os números. E ela pegou uma autoconfiança agora que mudou o drive mental. Então, voltando para aquela mulher. Não, que isso que você está falando, eu acho que merece muito destaque. Realmente, a gente, muitas vezes, a gente fala o negativo, realça o negativo, e às vezes nem é procedente, né? Igual a gente falou, às vezes é um ataque histérico, a gente solta alguma coisa para a criança. E raramente a gente elogia, a gente abençoa, a gente deseja uma graça. Eu acho que cabe muito essa reflexão para a gente fazer isso com os nossos filhos. Podemos falar uma live só sobre as linguagens, as memórias mais importantes que a criança precisa carregar, né? Isso é a questão de missão, assim, qual é o seu propósito, filha, sobre essa terra? Por que que você está aqui? Né? A criança vive, vai para cá, vai para lá, mas qual é o sentido disso? Mas voltando para o nosso tema, Grazi, olha só, então essa pessoa ela faz assim esse comportamento de blindagem, né? Realmente ela se blinda porque ela foi muito machucada, porque ela foi deixada de lado, né? Ela tem essa blindagem. Eu vou à luta, né? Vou sozinha, vou para a guerra, eu não posso contar com ninguém, né? As pessoas não são confiáveis. Veja quantas pessoas têm dificuldade de confiar nas outras. É porque lá atrás foi deixada de lado, alguém deixou ela esperando, ela sem resposta, sem socorro, sem a providência que precisava. Hoje eu sou uma mulher forte, eu sou guerreira, eu vou à luta, autossuficiente. E a Mayra assumiu esse papel num tempo da vida. Né? Então eu assumi esse papel, eu sei que muitas mulheres assumem esse papel. A mulher brasileira, ela levanta quase uma bandeira para assumir esse papel que dói, no fundo dói, porque a guerreira vai para a luta, vai para a guerra no dia a dia, a guerreira ou ela mata alguém lá fora, ou ela volta para casa sangrando. Sabe? No momento que eu estava escrevendo o meu livro, eu me veio muito assim, a guerreira, ela vai para fora, guerrear e volta sangrando, ou ela mata alguém, ou ela volta sangrando porque feliz ela não está. Feliz ela não está satisfeita. Então essa autossuficiência que se levanta como uma bandeira, eu faço. Até quanto isso? Porque a mulher não foi criada dessa forma, para ser dessa forma. Deus não criou para ser desse jeito, com essa disfunção. É uma disfunção, né? Os extremos. Então ela acaba se protegendo, se torna essa mulher batalhadora para sobreviver, né? Para sobreviver, mas às vezes em cima dos outros, né? Quando ela tem inclinação para perder os princípios, ela faz o que pode, né? E
Aí agora a gente chega lá. Daí agora essa mulher cresceu, ela já está uma adulta, tem lá seus 20 e poucos anos, 30 anos. Agora é a hora do amor. E como que acontece? Como que a autossuficiente se comporta? Já pensou, Grazi? Bom, quer mandar no marido, é assim? É, é, é uma parede intransponível, né? Desconfiada. Se é que ela se relaciona com alguém, né? Muitas demoram muito tempo para encontrar uma pessoa e quando encontram, né, ela é intransponível, né? Intransponível, ela não aceita bem o outro, ela é desconfiada. Quando o relacionamento raso, ela não consegue afundar porque ela não consegue se doar. Ela não aprendeu a alguém, ninguém doou para ela. Poucas pessoas Ela doaram. confia. Não confia, ela vai ter um relacionamento raso. Aí na outra mão, né? O outro também vai agir da mesma forma, um relacionamento raso, sem doação. Se ela tiver um perfil, agora vou entrar no perfil de personalidade aqui, se ela for uma mulher do perfil dominante, já pensou? Aí ela vai mandar realmente no marido. Muitos maridos eles se retraem nessa hora. Né? Tem uns que são gentlemen, eles se retraem nessa hora e deixam ela crescer e não acaba e não estão juntos na mesma Não tem como. proporção para um equilibrar o outro, né? Então o que que acontece? Divórcio à vista, né? Ela vai doar o que se ela não aprendeu a doar? Estamos falando aqui da mulher, né? Podemos falar do homem mil vezes também, mas ela não aprendeu a doar. E aí agora tem aquela questão. Não sei se você quer me fazer alguma pergunta, vai conduzindo, Grazi, que senão eu vou falando, posso chegar na dependência emocional agora. Não, pode falar, porque nessa situação, por exemplo, que ela é autossuficiente e aí ela quer ser mais do que o marido, se ainda tiver a situação que ela ganhe mais, que o salário dela é maior, eu imagino que esse abismo só aumenta, né? O abismo aumenta, sim. O abismo aumenta, o homem fica se sentindo sem significado dentro da família. Eu conheço famílias assim, em que a mulher tem muito mais e o homem tem menos. Ele se torna um coadjuvante, né? O filho, o menino, ele não vai ter uma referência de pai forte e ele vai reproduzir, ele vai procurar uma mulher que mande nele, vai ser o filhinho da mamãe. Uma mulher que mime, sabe? Uma mulher que cuide. Não vai ser aquele homem que toma frente, que tomar a frente assim, projeta, vamos fazer, destemido, desbravado, né? Vai ser aquele recuado. Aconteceu um problema e agora o que que eu faço? Eu perguntar para a mãe, né? Eu não E vou na verdade, perguntar para o pai, eu vou perguntar para a mãe, para a mamãe. Agora a mulher é a mamãe. e a mulher Mãe, admira o homem que tem esse comportamento ativo, né? Então, se ele recolhe, vai desgastando a relação totalmente. exatamente. Então, imagina, eu tive esse quadro, né, da autossuficiência, ainda que fosse cristã, buscasse o Senhor da minha forma, do meu caminho, na minha crença, né, lá atrás, mas eu não admirava homens fracos. Eu achava horrível o homem fraco, tanto que eu casei com um homem muito forte, né, um homem destemido, um homem, até ele está aqui na live, um homem forte, um homem destemido, porque não era compatível. Mas aí que eu vou entrar no outro lado da questão, olha só. E aí a Mayra, né, nesse caminho, chegou um momento que eu comecei a ter um maior relacionamento com Deus. Né? Eu fui ensinada alguns segredos e códigos da palavra, isso há 20 anos, tá, Grazi? E a Mayra começou a mudar. Aí aquilo que eu via na minha casa, eu não queria repetir na minha vida. Eu pensava assim, não, eu quero um casamento diferente do que eu vejo. Eu não quero ser aquela mulher que tem que assumir coisas porque de repente o homem fica mais tímido, né? Nas suas dinâmicas lá, mas eu interpretava daquele jeito. Eu pensei, eu não quero isso para minha vida. E aí, nesse mover todo, eu comecei a entender que eu deveria baixar um pouco aquela energia, né? Mudar um pouco
e fui ajustando a minha personalidade. O meu temperamento também foi mudando um pouco mais, a forma de Ô, Mari, falar, mas a mulher, ela precisa de muita sabedoria para ter esse discernimento. mas Como é que você... mas é só, sabe que tem a sabedoria tem um nome, né? A palavra fala que a sabedoria é Jesus, está lá em Colossenses, ele é a própria sabedoria. Mas há 20 anos atrás eu tinha 29, 30 anos, 28, 29, 30. Mas ali Deus me deu esse discernimento de que eu deveria mudar e eu comecei a mudar. Quando a Mayra começou a mudar, ela deixou, né, que outras pessoas começassem a chegar mais perto. Eu baixei as minhas armas, aquela intransponível que tinha medo de ser machucada, disso, daquilo. Eu comecei a mudar. Nesse momento, eu conheci meu esposo. Olha só, se tivesse sido no tempo passado, não ia dar certo. Aí Deus enviou, né? Nos conhecemos, casamos. Aí que vem. E o nosso relacionamento com Deus também, ele aprendeu sobre o Senhor, sobre a palavra, se tornou ainda mais um homem de Deus, mas com princípios de Deus. Ele era ateu, né? E ele mudou completamente o drive, né? A mulher sábia edifica a casa, mulheres. Nós somos a coluna da nossa casa. E o que que aconteceu? Só que, ainda que nós conheçamos o Senhor, a gente diga eu te amo, isso e tudo aquilo, nós temos essas configurações lá atrás que ficaram ali e é um processo para mudar a identidade que a gente tem, quem nós somos, o nosso valor. E a Mayra, nesse tempo, né, com aquela ansiedade, assim, eu desejava ser amada e cuidada, né? Porque lá atrás eu não me sentia amada e cuidada, protegida. E o que que a Mayra fez? Deixa eu ver se tem um papelzinho aqui, um boletinho aqui. Aí eu casei, eu entreguei o boleto para o meu esposo. Paga aqui. Paga aqui a fatura da falta de atenção, da falta de amor, da falta de. Você transferiu para ele. Tudo que você Exatamente, precisava, que você desejava, você esperou. Falou, agora é você que vai cobrir tudo isso aqui que está em falta. exatamente. Porque a gente Aí você foi mesmo. para outro extremo. Fui para outro extremo. Ainda mais que né, naquela época eu trabalhava no setor público, aí eu era procuradora de município na época, tinha, né, a minha atividade toda, né, uma mulher que tinha que estar em audiências e tudo mais, né, a mulher forte. Mas aí que está, nem toda mulher forte que parece ser intransponível, você não conhece o que tem lá dentro e a história que ela carregou até o momento, não é? Então eu acabei o quê? Entreguei o boleto para ele. E aí eu fui entregando mais ainda outras coisas, as minhas possibilidades, porque ele tinha um trabalho que não tinha uma agenda muito fixa, e aqui e ali não tinha horário. E se eu não tiver, eu pensava assim, se eu não tiver sabedoria de ampliar os meus horários para a gente poder se encontrar, quando que esse casal vai se encontrar? Aí a Mayra foi Deixa lá. eu, te fazer, deixa eu só te fazer uma pergunta, te interromper um pouquinho. Ele escreveu assim: o cordão de 3 dobras não se desfaz. Você pode explicar isso pra gente ou isso é um código seu? Isso aqui está na Bíblia. O cordão de três dobras. Quem são as dobras? Que cordas são essas? Quando a corda está com Deus, eu e o meu marido. Três dobras não se desfaz. Se nós temos esse convidado dentro do nosso casamento, ele não se desfaz. É muito Uau! difícil. Nós já passamos poucas e boas, assim, por mudança, por isso, por aquilo, por desafios Você... gigantes, mas são 20 anos de casamento. E nós tivemos só 4 meses de namoro, viu? Uau! Uma mulher forte, uma mulher autossuficiente e decidida. Mas, e aí, agora eu me perdi onde que nós estávamos Não, falando aqui, que você você estava perguntou. falando da incompatibilidade de agenda. Daí, Que aí era um problema. exatamente, era um problema, porque ele tinha as agendas, assim,
descontrolada. Eu, o perfil que gosto de tudo organizadinho, tudo controladinho, programado, liga antes, confirma, igual você, Grazi, 15 minutos antes, tá pronto para ir para a Não live? interrompe a live, por favor. Exatamente, a Mayra, né, nessa proporção. A Mayra queria tudo organizado e tal, e o meu marido chegava na hora, olha, eu vou ter que sair agora, aconteceu uma urgência aqui, tem que tá. Ó, daqui 15 minutos eu tô passando aí, eu posso tomar um café contigo, tá? Pode? Eu, o que que eu me senti assim, a Mayra naquela época se sentiu na obrigação, e ele nunca me pediu nada disso, mas eu me senti na obrigação de ir largando as coisas aqui, largando um pouco ali, deixando os meus projetos para trás, para poder encaixar esse casamento dar certo, a agenda dar certo. Depois a gente foi morar fora do Brasil, eu larguei todas as coisas aqui e meu trabalho, meus projetos, aquilo que eu pensava, né, que poderia continuar para viver uma outra realidade, para Ô, estar. Mayra, aí eu já faço uma reflexão. Você já estava deixando de ser autossuficiente, porque uma mulher autossuficiente, ela não abandona a carreira dela, né? Ele que abandone se quiser, porque eu não abro mão das minhas coisas. Você já estava lá. Exatamente. Mas por um valor, aí que tá, a escala dos valores. Eu no coaching, quando trabalho com coaching, eu sempre visualizo dentro com os clientes, as mulheres, né? Qual é a escala de valores para ela. Pode ser que para algumas o trabalho seja fundamental e seja difícil levar um casamento. Aconselho que revise antes de casar, então, se você tem esse valor, é muito forte para você. Porque se você tem um valor muito forte, a família, e para mim era um valor muito. Eu tinha visto na minha infância as famílias que eram amigos, né? Decidido, eu quero ter uma família coesa. Então, quando chegou nesse momento em que eu tive que fazer escolhas, foi por causa dos meus valores. E eu, como uma mulher que já entendia a palavra cristã, eu entendi que o significado da minha família era muito mais do que só nós dois ali, que isso refletia na geração que ia vir depois. Eu não tinha filhos ainda, né? Então eu tive tempo de refletir e decidir. E aí nós mudamos para cá, e mudamos para lá, fomos para fora do Brasil, enfim. E a Mayra foi se perdendo. E até porque ele tinha na época o salário muito mais alto, aí que você falou. E eu pensei assim, como eu vou fazer? Né? Se alguém tem que sacrificar, vai ter que ser eu. Só que aí que tá. Eu vinha aprender há pouco tempo, né? A questão da autorresponsabilidade. Porque eu fui levando um bom tempo da minha vida, né, acreditando que eu larguei muitas coisas, mas esperava o aplauso dele por isso. Que legal, que bom que você fez. Porque a Ô, Mayra Mayra, precisava de afirmação também. Será que esse servir não era também porque eu precisava de aplauso? Olha só. só um aqui. Então você era extremamente autossuficiente. Aí você se casa com um homem viril, com um homem forte. Aí você passa a ter a dependência emocional, que aí você queria a aprovação dele, o aplauso dele. Você abre mão dos seus projetos, dos seus sonhos, para acompanhá-lo. Você falou que você mudou várias vezes de cidade. E aí, então, aquilo que a gente citou, você foi de um extremo ao outro. E aí, o que aconteceu nesse emaranhado? Nesse emaranhado, o que que aconteceu? Várias mudanças aconteceram e cada vez que eu chegava numa nova cidade, eu pensava, agora eu vou me reestruturar, né? Vou começar tudo de novo. Mas o que que a gente carrega? Não importa se você vive um casamento dessa forma ou se você é solteiro, o que que você tem? A pessoa tem lá dentro dela. Ela tem feridas emocionais, tem bloqueios de rejeição, de abandono, de incapacidade, tudo que afeta, né, a identidade dela, o seu ser, a sua capacidade e o seu merecimento. Às vezes a pessoa se acha não merecedora também,
né? Não merecedora de ter uma felicidade. Muitas pessoas se auto-sabotam no meio do caminho. Auto-sabotam a sua própria felicidade, auto-sabotam as suas habilidades. Quantas habilidades que eu sei que eu tenho, né? Que tinha, tenho, e aquele tempo eu fui botando debaixo do tapete. Então, assim, a resiliência é importante, mas você tem que saber que se você colocar a culpa no outro, a expectativa no outro, você está só, de repente, mostrando, eu sou servo, eu sou servil. Mas o servil, né? Muitos. Eu tenho uma amiga que ela trabalha com missão, né? Ela envia missionários, ela capacita missionários. E quando eu comecei a aprender tudo isso, eu disse: olha, você cuida com os missionários que de repente estão indo para o campo, porque talvez muitos estejam indo para mostrar um serviço e ter aquela palavra de importância, de afirmação, porque lá dentro da pessoa você não sabe o que, que tem ali. É ela que vai, né, se descobrir, mas é possível um profissional, alguém que tem esse olhar, essa visão, ajudar a enxergar. E aí a Mayra tinha todos esses sintomas lá dentro, né? Esses entraves, as peças fora do tabuleiro ali, tudo amontoado, precisava organizar. E o que, que aconteceu, Grazi? Eu fui desconfigurando completamente, pouco a pouco. E buscando culpados para tudo e para todas as coisas, né? Só que chegou no momento que foi ali no início da pandemia, né? No final de 2019 para 2020, olha como é recente isso. A Mayra estava completamente perdida, sabe? Até um pouco antes, atrás, eu tive síndrome do pânico, eu nunca tinha tido isso, nem sabia como era o sintoma. Eu tive síndrome do pânico, eu estava em estado de depressão e ninguém percebia, porque eu também me mostrava forte. Né? Eu não queria mostrar, eu queria ser, né? Ali tinha um pouco ainda daquela autossuficiente, sim, lá dentro, tinha, né? Eu não queria mostrar. E eu, claro, orava ao Senhor e tudo mais, mas aquele clamor mais chorando, né? Porque tem muitas formas de orar. Só que esse clamor chorando e reclamando, murmurando, não agrada o coração de Deus, sabe? Não agrada e não resolve a sua situação. Até você assumir a autorresponsabilidade, quando você entende quem você é, primeiro a identidade que você tem, e você assume essa autorresponsabilidade, você pode mudar o rumo. Mas isso eu vou falar daqui a pouco. Então, o que aconteceu? A Mayra caiu a casa. E uma amiga minha, muito próxima, chegou e disse: Mayra, eu não estou te reconhecendo. Porque lá atrás eu tinha grupo de mulheres, eu tinha isso, eu tinha aquilo, né? Eu não estou mais te reconhecendo. E nem eu mais, Graziela, ao pegar a palavra, a Bíblia, quando eu lia, parecia que nada mais tinha sentido, porque eu não conseguia mais interpretar coisas que tanto eu já tinha estudado, tanto eu já tinha lido, parecia que tinha tudo sumido, assim. Eu disse: Senhor, quando que eu vou ter essa capacidade de novo para falar com pessoas? Parece que tudo mudou, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sabia mais quem eu era, a minha identidade. Eu acreditava já naqueles diálogos internos lá da infância, né? Eu não tenho valor mais. Que valor eu tenho? Desconfiguração total. E aí, a minha amiga, fazendo um processo de desenvolvimento pessoal, me trouxe, né, esse material, começou a fazer um trabalho comigo, enfim, eu comecei a sonhar de novo. A ver que eu tinha projetos que estavam ali escondidos, habilidades que estavam ali que precisavam ser colocadas para fora. E começando a entender um pouco da minha identidade, do ser, da capacidade, do merecimento, porque eu sabotava, né, o meu merecimento. Sim. E aí comecei a estabilizar, ficar um pouquinho mais forte, um pouquinho melhor. E aí eu sabia que eu tinha que virar a chave final, que era com o espiritual, onde todas as coisas começaram. Aí por conta eu fui atrás
de um mentor espiritual, mas que não fosse naquele estilo da religiosidade, como eu estive caminhando por um bom tempo, né? Em que eu só chorava minhas dores, queria que o Senhor fizesse muitas coisas que era da minha parte fazer. Ele está no o barco, quem dirige para cá ou para lá, sou eu que dirijo. E eu esperava que ele viesse fazer, parece. Até parece que eu queria, né? Que ele viesse fazer por mim. Queria que ele fizesse na vida das pessoas ao meu redor. Vai lá, faz assim, faz assado, mostra isso, mostra aquilo. Mas a Mayra desconfigurada não tinha como ela andar, ter um barco que andasse, né? Qual os planos de Deus que são maiores do que os meus? Eu tinha esquecido tudo isso. Até que um dia eu ouvi alguém dizer que todas as manhãs as misericórdias do Senhor se renovam e a sua identidade é renovada todos os dias. Que nós temos uma conexão com aquele que nos criou, nós temos o DNA espiritual antes que nós nascêssemos. Nosso espírito já existia, porque nosso espírito é o mesmo espírito que vem de Deus. E todas essas coisas começaram a fazer sentido para mim, porque aí você encontra um propósito de vida. Quando você entende quem você é. E é engraçado que quando a gente está perdida assim, a gente precisa de alguém para nos resgatar, né? De estender a mão, de te alertar. Completamente, completamente. Essas configurações distorcidas, né? A pessoa fica ouvindo que é uma laranjeira, e você é uma goiabeira. Você tem um DNA de uma goiabeira. E você quer ser laranjeira, você quer ter folhas de laranjeira, e você é uma goiabeira. Então Deus nos deu um DNA perfeito, absoluto. E essa reconexão, né, da minha identidade, do DNA original com Deus, como fez sentido na minha vida. Fez tão sentido que nesse processo todo, né, nasceu o meu livro numa madrugada, como eu comentei anteriormente com você, numa madrugada eu comecei a falar coisas e surgiu o livro que está aqui, que é do sequestro ao resgate, porque eu estava encarcerada, muitas mulheres estão encarceradas, até que nós temos um resgate, né? Do sequestro ao resgate, a identidade original revelada. E nós precisamos ser resgatados, e esse resgate já existe. Nós precisamos acessar esse resgate. Enquanto você não acessa o verdadeiro resgate, você não encontra quem verdadeiramente você é. Se você acessa o resgate daquele que te fez, o seu espírito é renovado. Quando o seu espírito, que você foi feita com o sopro dele, né? O espírito dele, ele não fez um espírito diferente. Ele deu o próprio dele para nós. Quando é aceso isso dentro de nós, porque nós nos religamos a ele de novo, a nossa alma, que é onde as emoções habitam, as emoções se equilibram, as emoções se equilibram. Então você tem mais facilidade de perdoar. Você consegue perdoar porque você se sente amado. Se Deus te ama dessa forma, Ele ama o outro também. Como isso configura, você configura completamente a sua vida da forma original, como deveria ser. Então hoje a Mayra ela é reconfigurada, né? O meu espírito, a minha alma e o meu corpo através da minha mente. Esses dias eu compartilhei eu tenho um grupo no Zoom, nas quintas-feiras, fica aberto aqui para quem quiser. Depois lá no link da minha bio, tem lá um Linktree, tem desse grupo, nas quintas-feiras. É gratuito e é um grupo que nós falamos sobre a palavra, sobre a identidade. E eu comentei semana passada que por 3 minutos eu quis murmurar. Eu vi uma situação ruim, eu disse, gente, isso aqui tá errado, como é que eu não acerto isso nunca? Vício de falar, a boca falando aquilo que não deve. E de repente eu reconfigurei, opa, para aí, mas quem sou eu? Qual é a minha identidade? Será que eu sou incapaz mesmo?
Porque Deus já nos deu tesouros escondidos antes que nós nascêssemos. Ele já determinou, nós temos tesouros escondidos. Então, por mais que você pare por um tempo, né, a rocha está lá, basta cavar e está lá o tesouro. Então, se você tiver agora com desejo de reconfigurar com aquele que te criou, reconectar com ele, trazer uma significância para a sua identidade, trazendo a identidade original de volta para ti, você perdeu ela em algum caminho, né? Num caminho você perdeu. Você vai reconfigurar tudo isso, se tornar a mulher que Deus realmente quer que você seja. E aí você vai ser semente para semear em vida de outras mulheres. E vai falar assim com naturalidade, porque você realmente vive isso. Você não vai precisar, eu tinha medo, eu pensava, gente, quando eu tiver de novo reunião, eu vou ter que ter um script, porque eu não vou lembrar mais nada. Mas o Espírito de Deus traz à tona tudo de volta, ele reconstrói tudo de uma maneira diferente, melhor do que foi no passado. Eu não sei quem está aqui hoje ouvindo essa live vai ouvir, mas saiba quanto você é amada, quanto o Senhor tem planos para você, e você tem nas mãos sementes que é só você que vai plantar. Talvez o E nunca outro é tarde. nunca é tarde. Nunca... O outro talvez vá colher, porque a palavra fala que um planta, né? Um planta, o outro, um semeia e o outro colhe. Talvez você, o que você está semeando hoje, o outro vai colher lá na frente. Verdade. César, que É isso ficha que aí. está caindo aí? Me conta, depois você vai me contar. Isso fica para DR mais tarde. Ai, gente, então aqui em casa é um debate, assim, é muito legal, porque às vezes um vai ler alguma coisa, daqui a pouco começa, sabe, brotar ideias, brotar a palavra, aí na quinta-feira eu já entrego, ó, gente, eu entendi isso. Aí o pessoal vem, Mayra, eu acho que é importante a gente destacar também que os extremos não são legais, né? A gente falou da autossuficiência e da dependência emocional. Qualquer extremo é ruim. oi, A gente oi, tá chovendo muito aí, né? tá chovendo um pouquinho, sim. Eu não tô conseguindo ver quanto que eu tô de bateria aqui também. Ela deu uma travadinha, mas já tá normal. É, tá chovendo bastante, esfriou também, tava 14 graus agora há pouco. E aí deve estar uns 40, né? E um calor terrível. Aqui tá muito quente. Ok. Aqui, mas então os extremos não é o Não, recomendado. não, você tem que equalizar realmente, entender quem você é. O que que Deus te fez para ser? Ele não te fez para ser um trator, ele te fez para ser mulher, né? Qual é a essência feminina? E eu passei 4 meses estudando Gênesis, o primeiro, o segundo, o terceiro capítulo. Gente, todos os códigos da criação estão ali. E uma coisa que eu vou te dizer, Grazi, nós não conseguimos entender quem nós somos, quem Deus é, pelo modo racional. A gente não consegue entender pelo modo racional. Nós temos que alinhar o nosso coração com a nossa mente. A mente não é o racional, né? Nossa, eu dizer eu quero, eu decido e alinhar o coração com a mente. Se você não alinha o coração com a mente, você não entende quem é Deus e não tem experiências com Ele. Se você colocar o seu racional, a racionalidade, você perde a conexão com Ele. Você não consegue acessar. Então, a relação com Deus é um acessar. Você não consegue de outra forma. É um acesso. É a mente alinhada com o coração. Mas o coração que tem raiva, tem rancor, tem amargura, tem desconfiança, tem dores, como que ele vai se alinhar? Então nós temos que também decidir, né, ver que nós precisamos de ajuda, porque quando a água começa a entrar é igual um copo, né? Vamos supor que esse copo aqui esteja com água toda barrenta, sou eu, de repente, né? Tô toda barrenta, tô suja, tô doente. Você que está assistindo aí, né, tá doente, barrento. Quando a sua água na fonte de Deus começar a entrar aqui, o que que acontece? Essa água barrenta vai começar a diluir, diluir, diluir.
Você vai começar a acessar o sobrenatural de Deus na sua vida. Ô, Mayra, você Oi. trouxe uma clareza para mim aqui agora que eu não conseguia definir. E isso que você falou me tocou, porque eu sempre fui de exatas, né? Sempre fui muito racional, muito autossuficiente. Eu me enxerguei aí nas suas palavras, no seu ensinamento de hoje. E eu adoeci, eu tive Covid, eu internei. E lá, internada, em isolamento, eu me realidade, porque naquela condição que eu me encontrava, eu pensava que eu ia morrer. E aí foi um encontro com Deus de verdade, porque eu rezava muito pedindo para não morrer. Eu queria ver meus filhos, eu queria ter oportunidade, outra oportunidade. Então, naquele momento, foi tão forte isso. E agora você falou, e eu falei, puxa, foi isso que me aconteceu. Naquele momento, eu não pensava no meu trabalho, eu não pensava em nada racional. Eu só queria ter emoções com meus filhos novamente. Eu estava de corpo e alma entregue ali, porque eu falei, meu Deus, o Senhor é a única solução. Estou aqui internada, isolada, não sei o que vai me acontecer. Diante de tantas notícias de Covid, né? A gente pensa o pior. E aí, minha vida mudou depois da Covid. Eu aprendi, inclusive, a ser grata a tudo. Não estou dizendo que a gente adoece, tem que, né? Mas foi uma oportunidade que eu tive de, Exato. de alinhar. É isso que você falou, eu alinhei o racional com o coração, com a emoção. E aí eu vislumbrei outras chances, outras possibilidades. Exatamente. Sabe que o amor é um código, né? Deus, através de Jesus, nós temos o código do amor. E a gente só consegue decifrar, entender esse amor, nos sentirmos amadas, né? A gente só se sente realmente amada se a gente deixa esse amor entrar e dizer eu decido, eu quero, onde que está? Aonde que está esse amor? Né? Decidir abrir o coração. Muitas mulheres que tiveram pais ausentes, o pai que foi assim difícil, ela não consegue conectar e ver Deus como pai. Porque se Uau. aquele pai me traiu lá atrás, por que que eu vou agora abrir a minha brecha, né? Abrir para Deus. Ela não consegue. E sabe um Então, outro discernimento que eu tive também? Porque eu achava que eu conhecia Deus, que Deus. Eu rezava, eu frequentei a igreja quando eu era criança, né? Pela educação que eu tive e tal. Só que eu descobri que eu conhecia Deus de ouvir falar. Essa experiência no hospital, eu entendi o que é ter o Espírito Santo no coração, é sentir o coração queimar. E sim, aí agora eu entendo. Então, muitas vezes a mulher está pensando assim, não, eu tenho um contato com Deus, eu frequento a igreja, a religiosidade que você falou. É importante viver, sentir isso, né, Mari? sim, tem que viver. Eu quero te exemplificar uma coisa, Grazi. Quanto que é zero vezes zero? Zero, Se uma pessoa vazia busca algo vazio, o que que vai multiplicar? não vai. Nada. Agora, um vezes zero é quanto? Zero. Zero. Porque o zero multiplicado com alguma coisa é zero. Então, se eu estou vazia comigo, se eu não estou procurando o Senhor, se eu não entendi a minha identidade, o meu valor, eu sou como zero, certo? E ainda que eu conecte com Deus, zero vezes um, porque ele é um, ele é pleno. Zero vezes um continua zero. Por quê? Porque a Mayra não entendeu a identidade. Se a Mayra não entendeu a identidade, ela não tem, né, a vivência com o Espírito Santo. Vamos supor a Mayra racional. Eu estou tentando ser, né? Vamos supor que eu fosse agora nesse momento racional. Eu sou o zero. Essa é a representação do zero. E o Senhor é pleno. Zero vezes um vai multiplicar alguma coisa? Não vai multiplicar. Agora, quando eu sou plana, quando eu sou cheia, quando eu estou ligada com Ele, conectada, entendendo quem eu sou, a flor do jardim do Éden, o quanto Ele tem para mim, o propósito que Ele tem para mim. Essa mulher, ela já não é zero, ela é um. E Ele que é pleno é um. Um multiplicado com um, Ele já multiplica, entendeu? E Sim. se eu sou dois, ele é dois, dois vezes dois é multiplicar de que maneira? Eu multiplico, eu consigo multiplicar. É exponencial. Então, é exponencial, então você não multiplica zero com nada.
Eu posso estar, se eu, é até no casamento agora me veio, se eu sou o zero e ele é um, o que que vai acontecer? Vai acabar que ele vai dividir, vai ser meio, é ou não é? Ele vai ser meio. Então, se você quer exponencialidade, você seja pleno, você seja cheio, porque um vai multiplicar com aquele outro que é Deus, né? Com esse outro um, você multiplica. Então, não, esse é o milagre da multiplicação. Esse é o milagre da multiplicação. Quando nós queremos que Deus faça alguma coisa, Ele é pleno, Ele é cheio, Ele já é um. E você é o quê? Você está sendo o zero? Você não está conectada com Ele, você está com a bateria desligada, o carro sem motor. Um carro sem bateria não anda. Se você tem a sua bateria ligada, coloca a chave ali, vai. Né? Então você está cheio, conectou com ele, vai andar, vai andar. Né? E Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes. Né? Ele multiplicou. A conexão da Mayra tá prejudicada com a chuva lá. Vamos ver se ela vai conseguir restabelecer aqui contato conosco. Travou para vocês também? Pessoal, me dá um retorno, por favor. Tá travado para vocês? Ela teve que sair, ela deve voltar, vamos ver. Lá em Santa Catarina está chovendo muito. Ela já tinha falado que estava com muita chuva, ficou alguns dias até sem energia, parece. Vamos ver se ela consegue voltar para a gente finalizar a nossa live. Pessoal, amanhã eu vou conversar com a Deidre. Ela mora na Argentina. Ela é casada com um diplomata. Ela já morou em vários lugares do mundo e ela vai falar conosco como que foi essa vivência dela como mulher pelo mundo. E na quarta-feira, a gente vai conversar com a Geni. A Geni teve um câncer de mama e ela fez um tratamento longo e a vida dela mudou depois desse tratamento. Ela escreveu um livro, ela vai vir conversar conosco. Então já fica o convite para amanhã conversarmos com a Deidre e com a Geni na quarta-feira, tá? A, a Mayra, não sei se ela vai conseguir voltar, possivelmente a internet dela lá caiu, ou a bateria também, que ela relatou, né, que a bateria do telefone estava acabando. Doutor César, você consegue nos posicionar se ela consegue voltar? Só para a gente ter um retorno, que aí a gente faz o fechamento com ela. Se ela não puder, eu fecho aqui. Ah, já está voltando. Que ótimo. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ela consegue vir despedir de novo da gente. A Mayra escreveu um livro, né, gente? A gente esqueceu de relatar aqui, porque ela também é autora. E eu vou pedir para ela como comprar, como adquirir o livro. É uma história fantástica do livro. O livro chama do resgate, como que chama o livro? Do sequestro ao resgate. Voltou. Mayra, vamos entrar para a gente despedir? Voltou, mas sua tela tá preta, Mayra. Oi? E agora voltou. Ai, voltei, menina, mas o som não vai ficar muito bom, mas vamos lá. Não, tá bom sim. Olha só, a Oi? gente também já tá partindo para o final da live. Eu É, queria que você ficou no fizesse restante. Eu queria que você fizesse as considerações finais. Ixi, travou de novo. Aí, voltou. E falasse com a gente as suas redes sociais, onde a gente consegue encontrar seu livro. As minhas redes sociais, então, tá aqui, é Mayra.martins1.
O meu livro é do sequestro ao resgate, a identidade original revelada, onde eu faço um apanhado, Grazi, aqui sobre essas questões, né, da configuração, né, da mulher. Eu falo sobre uma nação a ser restaurada, a qual o Senhor me deu, né, me incumbiu. Eu não ia falar sobre a minha vida dentro do livro, mas no momento da escrita eu fui constrangida realmente a falar, a mostrar alguns pontos e o que eu sei que muitas mulheres vão conectar com as suas histórias. Aí eu faço uma revista da vida real, né? Da vida real, que muitas pessoas acham que a vida real e a vida ideal é a mesma coisa, e realmente não é. Tem situações lá na sua infância que você cria diálogos internos, há as crenças que você acaba adquirindo, né? Então eu faço todo um apanhado aqui desse sequestro, aonde a mulher e também o homem, onde a mulher e o homem foram sequestrados, né? O sequestro do seu espírito. Como que aconteceu isso? Porque o homem, quando foi criado, e a mulher, eles tinham uma conexão com Deus direto, imagem e semelhança de Deus, quer dizer, eram do mesmo espírito, tinha a mesma sabedoria, o mesmo discernimento, e de repente o homem mudou, desconfigurou completamente. Como que foi isso? Como que aconteceu isso? Olha pelos olhos da fé e olha pelo que a palavra fala. Então ali tem todo esse processo, como foi esse sequestro e o que que acontece no meio do caminho agora para a gente, né? Nas nossas famílias, o que que acontece na nossa alma, o que que acontece, né? Que lá no início de todas as coisas tinha uma árvore da vida e tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. E como isso é verdadeiro e o significado que hoje temos, né? Depois falo sobre esse sequestro, como que ele foi consumado e como acontece o resgate, enfim, e a configuração toda da mulher. Me edificou muito quando eu estava escrevendo e eu creio que vai edificar muitas mulheres. Então, esse é um livro que está em processo de editoração, está bem no finalzinho, né? A gente leva mais tempo na editoração e revisão e diagramação e tudo mais do que escrevendo, né? Foram 4 meses escrevendo e agora mais um tempo aqui compilando. E eu sei que vai ser de muita valia para essas mulheres, para que elas se tornem aquilo que Deus as fez para ser, para que reconfigurem, né? Na configuração original, do DNA original de Deus. Então, me passa lá um direct que a gente vai fazer uma reserva desses livros aí, tá bom? Como se fosse uma pré-venda, né? Já está quase Pré-venda. isso. Muito Isso bem. aí. Grazi, vamos fazer uma selfie? Você consegue aí? Sim. O pessoal? Acho que tem que desativar os comentários, porque para mim tá. Ixi, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ô, Mayra, eu tô tomando um couro aqui, sabia? Vamos fazer aqui, ó. Aí. Olha bem. Conseguiu fazer? Você fez também? Não, não consegui. É que para mim tem os comentários aqui, daí fica tapando. Mas Entendi. acho que você consegue melhor. É, vamos lá. Isso. Ô, Aí, Mayra, você oi. quer fazer alguma consideração final? Falar mais alguma coisa? O que eu quero falar? Então, eu acho que uma mulher configurada, ela faz muita diferença onde ela vive, não só para ela, né? Não só faz bem para ela, faz bem para a sua história, faz bem para o seu significado, para o seu propósito, mas ela configura aquilo que está ao redor dela. Ela é capaz de reconfigurar uma família, um filho, uma filha, um casamento, enfim, dentro do seu trabalho, fazer diferença, Sim, realmente ser uma referência para outras mulheres e, quem sabe, semear na vida de outras conforme as suas experiências. Porque é é isso através aí. das experiências que eu tive que eu consigo falar com propriedade. Eu não pod... né? Senão eu viria com alguma coisa decorada, porque eu li no livro. Então, se a gente passou problemas, dificuldades, reconfigurando isso, ressignificando,
e descobrindo quem verdadeiramente você é, você muda a sua postura, muda a sua história e você é capaz de alcançar outras histórias. É essa a mensagem que eu quero deixar e esse incentivo para que outras mulheres busquem esse reconfigurar. E é só nele, através dele, que você consegue realmente alcançar o DNA original. Porque há muitas identidades que são faladas por aí, que é uma reconfiguração de uma mulher, aquela primeira, a máscula, viril, a autossuficiente, e continue nesse caminho, porque assim você vai ser feliz. Não, essa mulher é pesado, o fardo é pesado, e com ele é leve e é suave, tá bom? Isso aí. Muito obrigada, querida. E assim, te acho super elegante, super fina. Seu modo de falar, já te falei que eu adoro o seu sotaque. É uma gaúcha que fugiu do frio, veio morar em Florianópolis, mas ainda o sotaque continua por lá, Acompanha. o mais sulista possível. Aqui, muito obrigada mais uma vez, tá? Obrigada pela confiança, pela parceria. Um grande beijo, tá bom? Obrigada, querida. Obrigada Sucesso para para quem. você. Esse projeto é maravilhoso, não para. Tá bom, obrigada. Agradeço o pessoal que esteve aqui conosco na live, que quem vai assistir depois. E aí eu já deixei o convite para amanhã e para quarta, que a gente também tem outras convidadas super especiais. E aí eu vejo vocês. Obrigada, Be- pessoal. Beijos, até. Tchau. Beijo. Tchau.